fato de você empreender muito tempo a estudar, a olhar um livro, não implica necessariamente a sua compreensão. Então, um dos erros, principalmente do estudante do ensino superior, tem sido a questão de estudar quando está à véspera da prova. Nós nascemos com uma determinada inteligência, né? Que eu julgo que é pontapé do início, digamos assim, para nós acomodarmos a outra inteligência. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cast. Hoje iremos aqui falar sobre um assunto muito importante. Esse é o segundo episódio. Iremos falar aqui sobre metodologias de estudo. Você, se é um estudante, se você é um aluno, alguém que frequenta a escola, este vídeo é muito benéfico para você. Mesmo a você que não está a estudar, pode ser benéfico também. Talvez em certas ocasiões você estuda certas temáticas. Então você vai entender aqui de que forma você deve estudar, de qual forma você deve organizar a sua matéria. Estamos aqui com um grande docente da Universidade de Pungwe. Ele irá nos explicar aqui quais são as metodologias eficazes para melhor compreensão da matéria. Docente, como está? Qual é o seu nome? Apresente-se. Muito obrigado. Saudações a todos que estão a nos ver neste exato momento. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra ter participado num vídeo e tenho assistido bastante os seus vídeos. Eu julgo que são vídeos de grande impacto e eu gostaria de partilhar, digamos assim, a minha experiência e aprender consigo. E muito obrigado. Eu sou Armando Domingo, mestre em Desenvolvimento Humano e Educação pela Universidade Jean Piaget, Beira. Leciono as disciplinas como Didática Geral, Prática Pedagógica Gerais, Práticas Específicas, Avaliação de Qualidade de Educação, entre outras disciplinas. Obrigado. Muito obrigado. Docente, em contrapartida, aqui nós vamos começar com uma grande questão em que vários estudantes têm passado como dificuldade, né? Nós, como estudantes, às vezes nós estudamos bastante a matéria, estudamos mesmo de uma forma assim, achando que poderíamos pelo menos compreender a matéria, mas não compreendemos a matéria. Qual seria o motivo deste tipo de caso? Estudamos bastante, não compreendemos. Como poderemos fazer para pelo menos compreendermos a matéria? Ok, dizer que essa questão é bastante importante na conjuntura atual, onde praticamente muitos estudantes dedicam-se aos estudos, mas em contrapartida não conseguem perceber a matéria, né? E eu sempre tenho dito que o fato de você empreender muito tempo a estudar, a olhar um livro, não implica necessariamente a sua compreensão, né? Isso deve-se a vários fatores, principalmente aqui no ensino superior. Um dos fatores tem sido as dificuldades trazidas no ensino secundário, onde temos a questão da política, por exemplo, da passagem semiautomática, onde também alguns estudantes que ingressam ao ensino superior já começam também a se ocupar em outras atividades. Então, o grande desafio tem sido como conciliar o trabalho que ele faz com os estudos. E outro tem sido o cansaço, né? O cansaço que eles têm. E é importante também frisar que para exatamente ter sucesso ou alcançar aquilo que são os resultados almejados na aprendizagem, há necessidade do estudante estudar e compreender o significado daquilo que ele estuda. Então a dica fica esta: às vezes temos que fazer resumos, fazer certas fichas de leitura e também saber, não sei se escutei mal, saber o momento de estudar. Se estamos cansados, por exemplo, a matéria não vai poder entrar bem na nossa cabeça. Na nossa cabeça, exatamente. Exatamente. Então temos outra questão aqui, talvez seja fundamental. Qual seria a diferença entre compreender a matéria e decorar a matéria? Ok, esta questão é muito importante, tendo em conta que nós herdamos metodologias tradicionais
onde o estudante era, digamos assim, visto como sendo tábua rasa e o professor detentor do conhecimento, de certa forma essas práticas ainda persistem na atualidade. E nós confundimos, em algum momento, decorar matéria e compreender a matéria, né? Exato. Então, há uma ligeira diferença, né? Decorar a matéria, no meu ponto de vista, pressupõe armazenar um determinado tipo de conhecimento, né? Eu diria mais, em outra instância, a reprodução das respostas do professor, né? Reproduzir de forma mecânica, né? A explicação do professor. Ao passo que compreender matéria pressupõe um indivíduo, de certa forma, da forma como ele aprendeu, ele é capaz de explicar com exemplos práticos, né, a uma outra pessoa. Por exemplo, um estudante de ensino superior, ele pode aprender uma determinada matéria, mas ele é capaz de explicar a uma criança, por exemplo, da 10ª classe, em relação ao assunto. E como se não bastasse, alguém que compreende uma determinada matéria, ele é capaz de resolver um problema diferente, não é? Um problema diferente comparativamente com aquilo que ele aprendeu. Uma vez que uma pessoa que decorou a matéria, quando está diante de um determinado problema, dificilmente ele consegue resolver aquele problema. Neste caso, isso implicaria, de certa forma, ele a travar, né? E nós temos notado isso cá na nossa instituição, em que um estudante decora a sua apresentação, né, nos trabalhos de seminário. Exato. E quando, por exemplo, o docente manda parar ou dá uma questão, o estudante trava, justamente porque ele não compreendeu o significado, né, da matéria. Então, tem havido, digamos assim, essa ilusão dos estudantes, principalmente do ensino superior. E acaba criando problemas na aprendizagem dele próprio. Não fica aquela mesmo com tanta eficácia. Exatamente, pois é, porque na verdade ele, até ele não é culpado, né? Tal como havia referenciado anterior, que na verdade nós herdamos da pedagogia tradicional, onde nós éramos obrigados a decorar um texto. Exato. E também éramos cobrados na prova, né? Sim, então o estudante era incitado a transcrever literalmente como o professor explicou, como o professor escreveu, sim, ou como está escrito no livro. No livro, exatamente. Então, razão pela qual até neste exato momento nós assistimos e ainda persiste, digamos assim, essa metodologia de estudo. Okay. Na sua forma de visão, como pode dizer a questão do professor pedir, por exemplo, numa avaliação, né? Pedir aquilo que ele realmente explicou, além do aluno explicar conforme ele compreendeu a matéria? Existem docentes que dizem o seguinte: se eu der essa questão, tem que responder conforme o que eu disse naquele dia. Aquelas palavras que eu disse devem ser as mesmas a constarem na avaliação. Enquanto que existem certos docentes que dizem que, conforme a sua forma de compreensão à matéria, responde às questões. Então, como você olha nesses dois casos, em qual deles você pode apoiar? Na verdade, tal como havia referenciado anteriormente, essa problemática, né, de decorar, ou então o professor cobra que o aluno escreva na prova literalmente como ele explicou, é esta ilusão que nós estamos a ver agora, né? Tanto por parte do aluno, assim como do professor. Mas, olhando para os paradigmas atuais, que assentam mais na questão socio-construtivista, onde o aluno ele deve construir o seu próprio conhecimento, ele deve ser protagonista da sua aprendizagem, para mim, diria que esse paradigma está desarticulado, né? Okay. Tendo em conta que nós queremos que o nosso aluno consiga desmistificar os conceitos, consiga, de certa forma, contextualizar aquilo que ele aprendeu e, por conseguinte, consiga resolver os problemas que lhe já apoquenta e, se calhar, os problemas que apoquenta a sociedade. Porque há uma coisa muito interessante hoje em dia, né, que nós não prestamos atenção como professor, como docente, é que temos muitos conteúdos, de certa forma, conotados, que precisa, de certa forma,
a intervenção do professor na sua planificação, para que quando estiver a lecionar essa determinada matéria, para que a aprendizagem seja significativa. Né? Significativa significa, pressupõe o aluno aprender algo que tem a ver com sua própria experiência. Né? Então, nós temos que procurar adequar aquele conteúdo em função da realidade do aluno. Né? Podemos até pautar, por exemplo, da sua sociedade, do país em geral, mas uma vez que tem alguns professores que pautam mais pelas metodologias, digamos assim, uma metodologia conotada, o conteúdo não é desmistificado, e isso para o aluno torna insignificante, né, esse conteúdo. Então há necessidade, por exemplo, nas provas, que as provas sejam mais dissertativas e que também o professor, ao corrigir, tenha em consideração, digamos assim, o conhecimento que o aluno traz, né? Em função da sua percepção. Né? É exatamente isso. Muito obrigado. Eu esperava mesmo, talvez nem sou do mesmo lado consigo, esperava ouvir quase as mesmas palavras, né, de que um aluno deve ser mesmo protagonista de si mesmo, de criar conhecimento, de pensar, né, porque deixar um aluno pelo menos com uma questão e deixá-lo refletir sobre a questão faz parte da aprendizagem. Se deixarmos ou dissermos para o aluno, por exemplo, responda conforme o que eu disse naquele dia, não estaria a aprender nenhuma coisa. Então, de certo modo, o docente está mesmo na linha em que eu estava. Não sei, aos outros aí podem deixar o seu parecer nos comentários o que vocês acham sobre essa questão. E deste modo vamos a outra questão que é muito mais importante. Docente, que tipo de erro em que os alunos podem estar a cometerem ou a estudarem quando a matéria não entendem a matéria? Por exemplo, ao estudarem, né? Que tipo de erro um aluno comete para não compreender a matéria? Ok, esta questão é bastante importante, né? Na verdade, eu poderia chamar a atenção, um dos erros, principalmente do estudante do ensino superior, tem sido a questão de estudar quando está à véspera da prova. Então, sabe-se que o docente Armando programou um determinado teste para essa semana. Então ali o estudante já começa a recorrer àquelas fichas, aqueles conteúdos, os livros, etc. Então, para mim, eu acho que é um dos grandes erros nós preparar a matéria quando exatamente queremos fazer a avaliação. Então, nós vamos estudar com aquela ansiedade. Então, a grande estratégia, né, a regra do ouro é naquelas fichas que os docentes socializam, partilham com os estudantes, e aquelas outras orientações em relação aos livros, as temáticas que são discutidas. Então, o estudante, dia após dia, ele tem que fazer consolidação daquela matéria. Então, esse é um dos grandes erros que eu posso aqui apontar, né? No processo de ensino. E também outro erro que eu poderia aqui chamar a atenção é, de certa forma, a leitura, né? A leitura que nós fazemos nas obras que são partilhadas com o docente, ou então as obras que nós pesquisamos. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender o significado, né? O significado daquilo que se pretende, né? Muitas das vezes até docentes reclamam que parece que os estudantes de ensino superior, eles não conseguem ler, não sabem ler. Sim, ler, mas eles não compreendem. Significa que não há envolvimento na leitura, né? Ele pode passar muito tempo a ler, mas sem compreender. Nada. E eu até poderia resgatar, digamos assim, uma das abordagens de Piaget, que diz o seguinte: a aprendizagem reside ou pressupõe a relação que existe entre o objeto e o sujeito. Mas a própria aprendizagem não pode simplesmente acontecer no objeto de forma isolada, mesmo no sujeito de forma isolada. O que tem que acontecer? Para que haja aprendizagem, deve haver ação. Então, o elemento que é mais destacado ali é a ação. E ele explica claramente que hoje em dia, uma das técnicas meramente importantes para engajamento no processo de ensino-aprendizagem
é a autonomia cognitiva. Ok. A autonomia cognitiva pressupõe que o aluno, ele é o responsável em assegurar, em regular os seus processos cognitivos. Ok. Porque também estamos nessa conjuntura socioconstrutivista, onde o aluno ele é construtor do seu próprio conhecimento. Então ele deve se envolver mais, né? Não precisa, tipo, a orientação do docente, né? Tipo, próxima semana faremos a avaliação e ele começa a estudar. Não, ele por si só, como o nome já vem, estudante, né? Então ele tem que estudar antes, dia após dia. Tem lá, portanto, como chama, o plano analítico, né? Sim, sim. Então, com base no plano analítico, ele pode investigar, tem lá as referências bibliográficas, ele já pode avançar, portanto, em pesquisar. E ele também tem que identificar lacunas. Sim. Hoje em dia, por exemplo, no ensino superior, é estranho, por exemplo, numa turma composta por 40 ou 45 estudantes, que simplesmente nenhum estudante que tem dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Quando chegamos nesse caso, por exemplo, será que mesmo não tem tido dúvida ou talvez é por conta mesmo de não compreender a matéria mesmo? Exatamente. Esse exercício, essa ação que eu expliquei anteriormente, que se o estudante assumir a sua responsabilidade como ativo no processo de aprendizagem, claramente que quando ele está a ler uma determinada obra, ele vai identificar algumas lacunas. Então essas lacunas eles pode defender ou debater com os colegas, pode até apresentar ao docente. Okay. Então, quando simplesmente o docente deixa uma determinada orientação e, ao fim e ao cabo, ou no processo de aprendizagem, o estudante não apresenta nenhuma dúvida, isso mostra claramente que não há envolvimento nesse processo. Ok. Está bem. E docente, como docentes, né? Existem certas dificuldades que têm havido com os estudantes, né? Existem várias dificuldades que têm enfrentado. Qual a dificuldade que mais tem enfrentado e que mais incomoda os docentes, por exemplo? São várias dificuldades, na verdade. Uma das dificuldades hoje em dia tem sido, uma das grandes dificuldades tem sido a questão de assiduidade e pontualidade, né? Okay. Isso incomoda muito, principalmente nós docentes de didática e práticas pedagógicas. Para mim, a assiduidade e pontualidade é o pontapé de saída, digamos assim, né? É difícil, por exemplo, chegar numa turma composta por 40 estudantes, simplesmente você encontra 3 estudantes. Você até pode ter a ousadia de lecionar aquela aula, mas em contrapartida terá que voltar a consolidar a matéria. Significa há um exercício, digamos assim, adicional em relação a esse processo. Significa que, imaginemos aqui no nosso contexto, né, universitário, as aulas elas são programadas em 16 semanas. Então imaginemos se os estudantes apresentam essa fraca assiduidade e pontualidade nas primeiras 3 semanas. Significa que é um retrocesso para o processo de aprendizagem. Okay. Razão pela qual isso vai implicar no baixo aproveitamento pedagógico. Né? E também vai requerer a aceleração das aulas, por exemplo, docente. Sim, sim. Ok. E docente, temos aqui a questão que é mais discutida com vários autores até, a questão da inteligência docente. Existem aqueles que dizem que a inteligência ela é hereditária, existem aqueles que dizem que ela é adquirida. Então, gostaríamos de saber do lado do docente, será que a inteligência ela é hereditária ou talvez é adquirida, conforme o docente? Na minha perspectiva, nós temos muitos autores, na verdade, que discutem sobre a questão da inteligência, mas na minha perspectiva eu apoiaria nas duas perspectivas. Eu apoiaria nas duas perspectivas. Okay. De seguinte forma, nós nascemos com uma determinada inteligência, né? Que eu julgo que é pontapé do início, digamos assim, para nós acomodarmos a outra inteligência. A questão, por exemplo, da justificativa de que eu, portanto, não tenho inteligência
porque não me esforço, não é? Ou esforçar-se é uma ilusão, essa desculpa de que não, o fulano de X é mais inteligente porque nasceu com inteligência, ou o fulano de X é inteligente porque esteve num ambiente que, de certa forma, possibilitou a sua inteligência. Então, eu discuto as duas perspectivas de seguinte forma. Nós nascemos com uma determinada inteligência, né? Sim. E também, através do contexto em que nós vamos nos inserindo, por exemplo, estamos a falar da questão da escola, estamos a falar da questão do nosso próprio esforço, não é? Estamos a falar da interação social, cultural, política, etc, etc. Sim. Vai potencializar ainda mais a nossa inteligência. Então, eu defendo essas duas perspectivas. Então, não pode existir, digamos assim, uma desculpa de que eu não sou inteligente porque não nasci com inteligência, né? Ou o fulano é inteligente porque... para mim, eu defendo as duas perspectivas em relação à inteligência. Ok, docente, por exemplo, para uma pessoa que nasceu com a inteligência, essa pessoa, qual é a característica dela exatamente? Não estou a falar física, mas estou a falar da inteligência dela. Como acontece? Ele estuda mais, esforça-se mais ou menos? Ou talvez, não sei, mas qual é mesmo a característica desse tipo de pessoa? Talvez. As características são sobejamente conhecidas, né? As pessoas que normalmente nascem, né, com essa inteligência genética, digamos assim, Sim. normalmente percebe a matéria na primeira instância, digamos assim. Ok. Porque nós temos que fazer reflexão no processo de ensino-aprendizagem, numa turma. Nós temos aquilo que nós chamamos de heterogeneidade. Okay. Então, há vários ritmos de aprendizagem. Tem um determinado aluno que percebe mais rápido, tem um outro, dificilmente aprende, mas com a mesma metodologia. É por isso que hoje em dia os professores são incitados a diferenciar as metodologias. Significa diversificar muitas metodologias para um determinado tipo de aluno. Por exemplo, hoje fala-se de diferenciação pedagógica, são, digamos assim, abordagens, digamos assim, mais privilegiadas na conjuntura atual, né? Sim. Tendo, por exemplo, mesmo as metodologias, se nós formos a ver, mesmo esse paradigma tradicional que nós fizemos menção anteriormente, existem alunos que compreendem mais com essa metodologia tradicional. Ok. Existem alunos que compreendem com essa metodologia tradicional. Tem também alunos que, por exemplo, ele compreende a matéria quando está diante de uma música alta, né? Com volume alto, né? Sim. Mas são situações, digamos assim, situações raras, né? Então, tem essa diferenciação, né, no processo de ensino-aprendizagem. Tem alunos que são mais acelerados, Sim. tem outros que têm baixo ritmo de aprendizagem, razão pela qual o professor tem um grande papel em diagnosticar, digamos assim, a sua turma, de maneira com que possa adequar as suas aulas em função da realidade, digamos assim, da sua turma, sim, do estudante. Muito obrigado, docente, e gostaríamos aqui de deixar as últimas palavras, as últimas considerações, para vermos se podemos encerrar aqui o nosso cast. As últimas palavras são mesmo palavras de apreço, de agradecimento, né, pela participação, digamos assim, do vídeo, né? Foi uma honra ter participado e encorajo aos estudantes a dedicarem, né, e assumir o seu compromisso como atores de construção do conhecimento, porque a maior parte dos nossos estudantes, eles decoram o conhecimento, decoram os conteúdos. Okay, então, nós temos que pautar, digamos assim, pelo papel ativo no processo da nossa aprendizagem. Então, temos que ser construtores do nosso conhecimento. E temos que olhar o professor, não podemos olhar o professor como sendo o detentor do conhecimento. O professor é aquele que é absoluto, né? É pastor. Não. Nós temos que olhar o professor como mediador, como facilitador, estimulador, não é? Um espelho, né? Para a construção do nosso conhecimento. Mas muitas das vezes nós ainda insistimos, né?
na questão da pacificidade, né? Apesar que muitas abordagens, vários teóricos sugerem com que nós possamos, praticamente os estudantes, possam ser ativos, mas se nós formos a fazer pesquisa, a maior parte dos estudantes do ensino superior ainda são digamos assim, passivos. Né? Okay. Então, eu encorajo esse protagonismo do estudante, Sim. essa ousadia, envolvimento em todas as atividades, tanto atividades, digamos assim, escolares, como atividades extraescolares. E muito obrigado. Muito obrigado, docente. E desde já nós iremos encerrar. E acredito eu que você até agora já sabe dizer se talvez a sua inteligência é hereditária ou talvez ou é daquela adquirida. Já que conversamos aqui, acredito que você conseguiu ouvir isso. E ficamos por aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante e até a próxima, docente. Obrigado.